A intenção desse vídeo é mostrar a regulagem de plantadeiras e mostrar também a necessidade de se fazer uma boa regulagem, que consequentemente dará ao produtor uma maior produtividade e ainda mostrar como é fácil a regulagem das plantadeiras. Nós temos no mercado inúmeras formas e tamanhos de sementes. Quando vamos trabalhar com a máquina, que a distribuição é através de discos, nós precisamos escolher o disco adequado em função da semente que nós temos. E é bom lembrar ao produtor que cada ano ele precisa de fazer uma nova regulagem. No mínimo ele tem que conferir, porque nem sempre ele compra a mesma semente. Por essa razão, ele precisa fazer a regulagem a cada ano, a cada plantio. Algo que não gasta muito tempo e que traz grandes benefícios ao produtor. Aqui nós temos alguns tipos de disco para mostrar a gama que nós temos de furos, tamanhos e formas. Esse disco, por exemplo, nós temos um furo oblongo, que é usado para sementes um pouco mais compridas. Aqui nós temos um disco redondo. Aqui nós temos discos duplos de sementes menores, aqui poderia ser soja, sorgo. Um disco também duplo, onde você pode plantar feijão, soja. E temos ainda um disco para sorgo, também de fileiras duplas. E temos ainda, por último, um disco de forma redonda, com um furo com um diâmetro maior do que esse aqui. Isso é só para mostrar a variedade enorme que nós temos. Então nós temos que escolher um disco que seja adequado à nossa semente. Pegamos uma amostra da semente que nós iremos plantar. Então nós pegamos essa semente, colocamos no disco, esse é um primeiro passo, né? Então quando a gente coloca todas as sementes aqui, a gente vai perceber, num primeiro momento, se esse disco vai ser adequado para o nosso plantio ou nós precisamos escolher um outro disco. Quando a gente faz isso e levanta, a gente percebe que algumas sementes ficaram presas. Isso é um indicativo de que o tamanho do furo não é adequado àquela semente que nós estamos plantando. Então nós precisamos o quê? Dentre esses discos que nós temos, escolher um outro disco. E nos parece, em princípio, que esse é o melhor disco. Então quando a gente coloca a semente, as mesmas sementes que nós colocamos no outro disco, nós vamos perceber se ele vai servir para o nosso plantio ou não. Quando nós levantamos, nós percebemos que todas as sementes caíram. Isso é indicativo de quê? É que a semente está adequada àquele furo, que nós não vamos ter sementes duplas e nem vamos ter sementes quebradas. Outro ponto importante é que nós temos os anéis. Os anéis servem para completar o disco quando a gente coloca na plantadeira. Nós temos anéis de 4 milímetros e anéis de 3 milímetros. É muito importante que seja usado um anel. Importante não, eu digo que é imprescindível que se use um anel adequado. Por quê? Se eu usar o anel de 4 milímetros, onde deveria ser um anel de 3 milímetros, vai ficar uma folga, a semente vai entrar nessa folga e a gente vai ter sementes quebradas. Se a gente faz o inverso, coloca o anel de 4 milímetros num disco onde deveria ser 3 milímetros, vai ficar tão prensado, a hora que a gente fechar no depósito, que vai ter dificuldade para girar, o que vai consequentemente atrapalhar todo o plantio. Então é importantíssimo esse detalhe, a escolha do disco e a escolha do anel adequado para aquele plantio. Depois da escolha do disco e do anel, nós precisamos achar o expulsor adequado para aquela cultura, para aquela semente que nós estamos usando. Nós temos expulsores para milho e expulsores para sorgo. Expulsores de uma linha só e expulsores para 2 linhas. Então é ajustar qual é mais adequado para aquela cultura e aquele grão que você está trabalhando. No milho nós temos algumas formas e tamanhos diferentes de milho. Então, por isso, essa gama enorme de discos, de furos de tamanho. Então, o que nós precisamos nesse primeiro momento é escolher o furo certo em função daquela semente que nós vamos usar. O próximo passo, a gente vai ver a colocação desse disco no depósito, mais o expulsor e finalmente colocarmos a plantadeira para que possamos fazer as outras etapas. É muito importante que o expulsor de semente esteja funcionando, que essa mola esteja livre e que essa parte que tira os duplos do disco também esteja funcionando adequadamente. Após essa verificação, nós colocamos o disco que já selecionamos anteriormente, onde nós podemos perceber que o rolete está expulsando uma possível semente que possa ficar presa ao disco. Depois colocamos o anel adequado, com a espessura que está dizendo no disco, no caso aqui 3 milímetros, colocamos este anel. Aí nós fechamos o depósito.
Esse aqui ainda tem uma característica bem legal, que é um parafuso onde você trava com a borboleta. Alguns têm apenas uma abazinha de metal que quebra com relativa facilidade. Depois de colocarmos e apertarmos, nós verificamos se esse disco está girando livremente. No caso, isso acontece. Então nós precisamos que o disco gire livremente para que não tenhamos problema na distribuição de sementes. Bem, depois de tudo ajustado, vamos colocar o depósito na máquina. E estaremos prontos para as próximas fases da regulagem.